Nosso estudo de hoje, então, é um estudo que vai nos apresentar um pouco mais daquilo que o Senhor nos falou no último estudo. E vocês vão observar ao longo da nossa caminhada aqui em Atos 21, 8 e 9. Né? Vamos orar para a gente começar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento que o Senhor preparou para nós. Agradecemos pela vida de cada um que está aqui. Pedimos por aquelas que não puderam vir, que o Senhor esteja também com elas, falando aos seus corações. E pedimos que o teu Santo Espírito, por misericórdia, venha falar conosco, nos ensinar um pouco mais, que nós possamos tocar um pouco mais de Cristo, que Ele possa ser glorificado no nosso meio. Amém. E ser honrado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações para a tua palavra e que ela seja vida dentro de nós, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse estudo a gente vai ver a história de um pai e filhas, né? Assim como nós vimos no estudo passado. Só que no estudo passado era um pai e uma filha. Agora, um pai e 4 filhas, né? Assim como Axa, essas filhas são semelhantes ao pai delas. A gente vai ver isso aqui nessa passagem, né? O Senhor continua falando conosco sobre o pai que Ele é, o exemplo que Ele é e como nós somos suas filhas, como nós devemos nos parecer com Ele, como nós devemos imitá-lo. Para quem esteve no estudo ontem, à noite, a gente falou dessa questão de imitar, né? Então, como nós devemos imitá-lo, aprender com ele, que é manso e humilde de coração, né? Identidade. Filho de peixe, peixinho é. Quem é o nosso pai? Né? Com quem nós devemos nos parecer. E o pai de hoje, ele foi um exemplo de pai fervoroso, temente a Deus, uma forte influência na formação do caráter dessas meninas. Assim como Caleb foi para Axa, como nós vimos no estudo passado. Né? Vamos só entender um pouco o contexto que nós vamos chegar aqui em Cesareia, que é onde está Filipe e suas filhas. Em Atos 20 e 21, relata a decisão que Paulo toma de ir para Jerusalém, para a festa de Pentecostes. Ele segue essa viagem mesmo sabendo que quando ele chegasse lá, ele iria ser preso. Ele estava caminhando em direção à sua prisão e à sua morte. Ele estava imitando quem, gente? Quem que foi para Jerusalém caminhando dessa forma? Imitar. Né? Olha essa palavra de novo. Né? Vai ser a última vez que ele vai colocar os pés em Jerusalém. Depois, mais à frente, ele vai ser morto. Né? Ele sabe que ele vai ser preso. Ele parte, então, de Mileto, vai para Tiro. Em Tiro, ele encontra alguns discípulos. Ele se despede desses discípulos de uma forma bastante emocionada, porque eles sabem que não vão se ver mais. E ele prossegue para Cesareia, que é onde a gente chega agora, onde ele se hospeda na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, cujas filhas eram profetisas. Não é? Não é isso que a gente leu lá? E no dia seguinte, verso 8, 21, 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E ele tinha 4 filhas virgens, ou, em algumas traduções, solteiras, que profetizavam. Como o Espírito Santo é detalhista, né? Com certeza ele quer nos ensinar algo, porque olha só, no meio de uma viagem tão difícil que Paulo está fazendo, ele destaca Filipe, que hospedou ele, Paulo, nessa trajetória, que tem 4 filhas, virgens ou solteiras e que profetizavam. O que o Senhor quer ensinar para a gente? Né? Lembrando que toda a Escritura é para o nosso ensino. Né? Mas primeiro vamos entender um pouco quem é o pai. Quem é esse Filipe? Tá? Ele não é o apóstolo.
o evangelista. Atos 6, de 1 a 5, fala que naquela época eles estavam tendo problemas na igreja com relação ao ministério de comida, de distribuição de comida. Havia uma murmuração porque as viúvas estavam sendo desprezadas nesse ministério. Então, os 12 discípulos convocam o restante dos discípulos para que eles escolhessem 7 homens. Olha a característica desses homens: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para atender esse ministério. E ele, Filipe, Estevão e mais outros 5 foram os escolhidos. Então, este é esse Filipe que a gente está falando. Tá? Atos 8 vai falar dele de novo. Estevão foi morto com consentimento de Saulo, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja. E Filipe, então, sai dali fugido, vai para Samaria, onde ele prega Cristo, a palavra fala. Multidões prestavam atenção no que Filipe dizia, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ele curava, ele expulsava demônios, e havia grande alegria naquela cidade, a palavra fala. Este é esse Filipe. Tá? Em Atos 8, o anjo do Senhor fala para Filipe ir de Jerusalém para Gaza. Filipe vai para Gaza. E nesse caminho, ele viu um etíope, um eunuco etíope que lia Isaías. E aí o Espírito fala para ele: corre do lado, né? Alcança ele. E ele alcança esse eunuco. E ali ele pôde pregar Jesus para esse homem que deseja ser batizado. E ele foi batizado por Filipe. É esse Filipe. E ele foi arrebatado pelo Espírito. E foi levado para uma outra cidade. E ele ia anunciando o Evangelho até que ele chegou em Cesareia. E é onde a gente chega hoje. Nessa caminhada com ele aqui. E é onde a gente vai estudar agora a passagem. É esse o Filipe, evangelista, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, que evangelizou Samaria, que fez muitos sinais, que anunciou Jesus ao eunuco, né? E que agora hospeda Paulo em Cesareia. Ele foi um dos seguidores de Jesus, que fugiu de Jerusalém, como nós vimos, por causa da perseguição, quando Estevão, seu companheiro, foi morto com a participação de Saulo. Cerca de 25 anos antes, Filipe teve que fugir do perseguidor Saulo. Agora, os dois estão juntos, como irmãos. O perseguido hospedando o perseguidor. Né? Vão observando, gente, que exemplo de pai é ele para essas filhas. Tá? Ele foi um homem que, mesmo no meio da perseguição, onde viu seu amigo e irmão Estevão ser morto por causa de Jesus, ele permanece fiel ao Senhor. Por onde ele passa, ele está evangelizando e proclamando o Evangelho. Esse homem tinha a sua vida entregue a Jesus. Ele cumpriu o chamado de ir e pregar o Evangelho para toda criatura. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era submisso ao Espírito Santo. E por isso ele foi grandemente usado pelo Senhor. Ele foi evangelista em muitas terras, mas a gente consegue observar que ele também foi na sua própria casa. Ele não deixou a casa dele de lado. Não é? Seu lar era um lar piedoso, que o Espírito Santo faz questão de deixar registrado quando ele disse que esse homem de Deus, evangelista, tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Elas eram tão firmadas em Cristo que elas foram dignas de receber um dom. No caso de profecia. E a palavra fala só isso. Não fala do nome delas. Assim, quando a gente estudou as filhas de Saul, lembram que reconstruiu os muros? A gente também não sabe o nome delas. Mas o Senhor sabe. Não há recompensa maior do que nós sermos reconhecidas pelo Senhor. E não por esse mundo. Isaías 43:1 diz: chamei-te pelo nome, tu és meu. Essas meninas eram do Senhor. Ele sabia quem eram elas. E a gente sabe que são 4. Eram 4.
moças, 4 filhas dele que seguiam e serviam ao Senhor. A Bíblia não diz se ele tinha mais filhos, mas, gente, 4 meninas foram grandemente influenciadas pelo testemunho desse pai. Filipe soube ministrar o coração dessas meninas a Deus, né? Com a sua própria vida. Não foi de boca, foi na prática. Salmo 127, 3, 5 fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Então os filhos são como flechas que por um determinado tempo permanecem aqui na aljava para serem preparadas. Mas no outro tempo elas são lançadas rumo a um alvo, que é Cristo. E Filipe soube preparar essas 4 flechas que foram lançadas diretamente no alvo. Que precioso! Tal pai, tais filhas. Né? Imagina todas as suas filhas entregues a Cristo. Para as mães que estão aqui, será que a gente pode hoje desejar que o nosso testemunho seja visto e vivido pelas nossas filhas, pelos nossos filhos? Vejam, não uma, mas 4 profetizavam. Como é importante a nossa prática de vida para os nossos filhos. Eles imitam o que fazemos, não o que nós falamos. O que a gente pode falar e não fazer. Não é? Que recompensa que Filipe recebeu, gente? As suas heranças, as suas filhas foram devidamente aplicadas no reino de Deus, consagradas ao Senhor. O Senhor fez questão de contar para todo mundo, registrando isso na palavra. Vejam, eram 4 moças virgens, que significa jovens e solteiras, com todas as vontades e desejos que essa idade traz no pacote do crescimento, né? Talvez elas tivessem um tempo para conversar assuntos de mulher, né? Roupa, maquiagem. Alguém lembra de que significava o nome de Axa? Tornozeleira. Tornozeleira, adornada, né? Talvez elas conversassem sobre isso também, né? Mas elas buscavam em primeiro lugar o reino de Deus. Eram cheias do Espírito para profetizar. Elas colocaram os seus olhos em Cristo. O amavam com os seus corações e tinham muita alegria em contar dele para as outras pessoas. Ser virgem na palavra de Deus refere-se a uma pessoa solteira que se guarda para o seu futuro marido. Por isso que em algumas traduções nós temos a palavra virgem, em outras a palavra solteira. Porque se uma pessoa é solteira, necessariamente ela precisa se guardar, sendo assim virgem. Esse é o padrão de Deus para nós. Né? 1 Coríntios 6, 18 declara: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis vós que sois que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se estamos em Cristo, Ele nos comprou com o sacrifício da sua vida. Ele é o nosso Senhor, nós devemos honrá-lo com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Um rabino disse assim: as coisas mais preciosas são as menos expostas e são guardadas com muito zelo. As coisas mais preciosas são as menos expostas e são guardadas com muito zelo. Aquela joia rara, a coroa real, um item de grande valor, a gente guarda no cofre, né? Se guardar revela o interior e testemunha que nós preferimos uma vida com valores espirituais mais do que uma vida com valores materiais. É verdade que nós não ignoramos as questões materiais, afinal de contas,
Nós somos corpo e osso, né? Nós vivemos nesse mundo, mas isso não está no primeiro lugar de importância na escala da nossa vida. E essas moças, elas representam a noiva de Cristo, que está sendo guardada e preparada para ser apresentada virgem para o seu marido, que é Cristo. 2 Coríntios 11, 2 a 6 fala assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Essa noiva será apresentada ao noivo com a característica de uma virgem, pura, inocente, guardada, separada. Então essas meninas, elas representam a noiva, né? E como virgens, elas eram puras e devotadas ao Senhor, vivendo o que está escrito em 1 Coríntios 7:34. Existe diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira, olha que interessante, né? A gente acabou de ver aqui que virgem e solteira está totalmente interligado, né? A virgem é solteira, a solteira é virgem. Porque ele fala, existe diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira, ele não fala a virgem de novo. Ele fala, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o seu marido. A mulher solteira, ela pode cuidar das coisas do Senhor de uma forma mais intensa, porque ela não tem compromisso com o marido. Já a mulher casada precisa cuidar do seu marido e da sua família. Mas ambas honram o Senhor com as suas vidas. Tanto a virgindade quanto o casamento têm a mesma vocação. Caminhos diferentes, mas a mesma vocação. Porque quem está solteira deve viver a santidade do seu corpo. As 4 filhas aqui que a gente está estudando, né? E quem se casa deve viver a santidade do casamento. No caso de Axa. Todas fomos chamadas à santidade, à separação, a sermos guardadas. A solteira honra com o seu corpo, sua pureza e cuidando das coisas do Senhor, com um foco maior nas coisas do alto. A casada honra o Senhor com a sua dedicação ao que o próprio Deus formou e lhe confiou, que é a família, os filhos, o marido, né? O marido, os filhos e a casa. Essas 4 moças, virgens, solteiras, efetivamente cuidavam das coisas do Senhor, porque Lucas diz que elas profetizavam. Elas tinham um dom, assim como seu pai tinha um outro dom. E é interessante ver que o Espírito relacionou o dom ao fato de serem virgens. Porque ele poderia ter dito apenas que elas profetizavam. Mas por que ele relaciona com essa questão de serem solteiras, virgens, separadas, né? O que isso quer nos ensinar? Que nos guardar para o noivo, no sentido de sermos separadas do mundo, e aqui nós estamos falando para todo mundo, né? Para buscar exclusivamente ao Senhor, termos um andar piedoso, imaculado, santo, irrepreensível, nos habilita a sermos usadas pelo Senhor como Ele quiser, para o cumprimento dos seus propósitos, através de um dom. Elas tinham as suas vidas entregues ao Senhor. Elas criam no Deus do Pai delas. Amavam o Senhor, que o Pai amava. E se submetiam ao mesmo Espírito Santo que dirigia o Pai. Elas eram moças dignas para receberem um dom. Como é que Deus vai confiar algo para nós se nós não estamos caminhando com Ele? Se nós não estamos junto com Ele, se nós não estamos olhando para Ele, conhecendo Ele. Mas eu quero fazer uma advertência aqui. Buscar o Senhor, se separar para Ele, ter um procedimento santo e irrepreensível, não pode ter como objetivo receber alguma coisa dele. Mas que isso seja o reflexo de um coração sincero, que o ama, que deseja adorá-lo, honrá-lo, agradecê-lo pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelo que ele fará, para todo o sempre.
Se Ele quiser nos presentear com algo, amém. Se não, amém. Não é? Damos a glória a Ele, sempre, de qualquer forma. Agora, a palavra nos ensina a buscar os dons. 1 Coríntios 14:1 nos exorta a buscar com diligência os dons espirituais. Fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas vejam, é buscar com zelo, diligência, que significa grande cuidado, devoção, consideração e interesse voltado para o reino, não para si próprio. E foi o que elas fizeram. Elas buscaram com zelo e foi concedido. Elas aprenderam com o Pai, e da mesma forma que o Pai desenvolvia o zelo, com zelo, o dom de evangelizar, tinha o coração entregue ao Senhor e estava debaixo da direção do Espírito Santo, elas também exerciam com zelo o dom de profetizar. Tinham os corações voltados para Jesus, eram submetidas ao Espírito Santo, tanto é que foram citadas na palavra de acordo com o serviço que elas faziam para o reino. Né? O relacionamento íntimo delas com o Senhor, o tempo que passava com Ele, o quanto elas o amavam, o desejavam, buscavam, a pureza das suas vidas, a separação para Cristo, representando a noiva, transformou elas em vasos apropriados para serem cheias do Espírito e terem as suas bocas usadas por Deus. Em Êxodo 4:11, o Senhor diz assim: quem fez a boca do homem, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mas elas só podiam ouvir e aprender porque conheciam esse Deus. E elas assim podiam falar, né? Para todas nós está reservado um ou mais dons espirituais. E o Espírito se manifesta por intermédio de cada uma de nós para aquilo que for útil para a igreja. 1 Coríntios 12:4 fala assim: existe uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Uma diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, tem que ter utilidade para o Senhor. Né? Romanos 12:6 fala dos dons. Né? Então, há diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, que seja realizada mediante a fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Exortar, repartir, faça com liberalidade. Presidir com cuidado. Exercitar misericórdia com alegria. E ali em 1 Coríntios 12 ainda tem outros. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de curar, operar maravilhas, discernir espíritos. São muitos dons. Somos chamadas para sermos usadas na obra do Senhor da forma como Ele quer. Cabe ao Espírito Santo repartir os dons como Ele quer. 1 Coríntios 12:11. Mas cabe a nós buscar esses dons com zelo, nos entregarmos ao Senhor e permitirmos a ação do Santo Espírito. Qualquer que seja o dom, nós precisamos exercê-lo com dedicação, cuidado e alegria. O dom delas era de profetizar, mas nem todo mundo que proclama uma mensagem é, na verdade, um profeta de Deus. A Bíblia adverte contra os falsos profetas, e várias vezes, né? Que afirmam falar no nome de Deus, mas que, na verdade, estão enganando as pessoas. Temos muitas advertências na palavra de Deus contra os falsos profetas. Jesus, em Mateus 7,15, ele fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mais tarde, ele ainda fala do fim dos tempos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24:24. Em Apocalipse fala de um falso profeta que vai surgir e enganar as pessoas ao redor de todo mundo. Então, como que a gente pode se guardar dos falsos profetas e das falsas profetisas? Né? Nos apegando mais e mais às coisas do Senhor. A sua palavra, na oração, no estudo da palavra,
na comunhão com os irmãos, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, por exemplo. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais os nossos ouvidos ficam apurados para reconhecer a voz dele. E nós não somos enganados. 2 Pedro 3,14 fala assim: por isso, amados, aguardando estas coisas o quê? Os novos céus e a nova terra, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, ou seja, guardados, separados, puros. Depois ele fala ainda: guardai-vos do engano, né? Que a gente possa estar tão ligado a Cristo que nós estaremos guardados, nós não seremos enganados. E no fim, no 18, 2 Pedro 3,18, ele fala assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecê-lo, entre tantas bênçãos, nos livra dos falsos profetas. Mais de 100 profetas são mencionados na Bíblia e algumas profetisas também. Inclusive, a gente já estudou algumas delas. Miriam, que foi a primeira mulher mencionada como profetisa em Êxodo. Débora, Ana, a viúva, Hulda, foram profetisas. E nós estudamos aqui já todas elas, né? E ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse estudo, eu estou estudando também Daniel. E ficou muito claro para mim que o Senhor só pode confiar para Daniel todas aquelas visões tão significantes e importantes, porque ele vivia como essas 4 moças. Separado do Senhor, num santo proceder, amando e honrando o Senhor. Gente, Deus jamais poderá confiar em alguém que nem o conhece. Ou que conhece ele de ouvir falar. Ou que, hoje eu falo com o Senhor, mas amanhã acho que não. Como é que nós confiamos as nossas coisas para alguém? Nós não confiamos para quem a gente não conhece. E aqui é a mesma coisa. Nós somos vasos de honra quando nos entregamos àquele que pode nos preencher. E eu gostaria de chamar a atenção só para um último detalhe importante ainda nesse contexto. Essas moças profetizavam no meio da perseguição. Mais um aprendizado com o pai delas. Estevão, como nós vimos, era amigo do pai, tinha sido morto por causa do noivo. Seu próprio pai tinha fugido de Jerusalém por causa da perseguição, agora hospedava Paulo, o ex-perseguidor, né? Eu fico imaginando o testemunho ali, né? Aquele pai amando e recebendo aquele que perseguia, que estava quase pegando ele para matar ele lá junto com Estevão, né? E esse pai, ele estava exercendo misericórdia. Um outro dom, né? Ele estava exercendo misericórdia. Ele tinha um coração de amor por Paulo, porque o próprio Paulo agora estava sendo perseguido e caminhava em direção à sua morte, né? A realidade de uma perseguição tão perto delas não foi motivo para que elas recuassem. Elas profetizaram, mesmo diante daquele ambiente. E aí me levou a Atos 2, 17 e 18, que fala assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naquele dia, e eles profetizarão. Será que nós estamos sendo preparados para isso? Porque é nos últimos dias. Nesses dias, eu creio, o Espírito está sendo derramado sobre nossas filhas, nossos filhos, sobre vocês, meninas. Está sendo derramado sobre as servas e servos, sobre nós. Então, nós precisamos estar atentas, sensíveis ao mover do Espírito.
para que a gente tenha as nossas bocas e as nossas vidas usadas pelo Pai. Assim como essas 4 moças. Nós podemos ser cheias do Espírito para declarar a verdade de Deus em todos os cantos. A gente pode se separar para Ele, ser guardada para Ele, com o santo proceder e buscá-lo de todo o coração, para que essa palavra de Atos se cumpra em nós, para que a gente possa fazer parte disso daqui. Elas imitaram o Pai e o Senhor. A palavra fala, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E 1 Tessalonicenses 1,6 fala assim, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. De fato, essas meninas se tornaram imitadoras do Pai, de Paulo e do Senhor. Elas cumpriram com zelo o dom que receberam de profetizar. Elas cuidavam disso. E elas foram corajosas. Josué 1,9 diz, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, porque eu estarei com você aonde você estiver. Né? Essas 4 moças são exemplos. Jovens cristãs solteiras de hoje. E o pai, exemplo de homem de Deus, que vivia o que pregava e pregava o que vivia. Que o Senhor possa nos ajudar, né? A sermos mães diligentes à sua palavra e ao Senhor, a sermos verdadeiros exemplos de Cristo para os nossos filhos. E não só as mães aqui, mas as moças mais velhas. Eu queria pedir para que todas as mulheres acima de 40 anos se levantassem. Pode? Quem mesmo, tá? Sabe a idade de todo mundo. Agora eu quero que vocês olhem ao redor. Vocês são exemplos. Para todas essas que aqui estão sentadas. Agora eu quero, pode ficar em pé. Agora eu quero pedir para que as de 20 a 39 anos se levantem. Agora olhe vocês ao redor. Vocês são exemplos para elas. As de 20 a 15. A gente senta? Não. As de 20 a 15. Pode todo mundo. 20 a 15 não tem ninguém? Oh, de 15 a 20. De 10 a 15. Vocês são 10 a 15, exemplo para elas. Que ainda permanecem sentados. Para elas. Tá? E elas serão exemplo para as outras. Para aquelas lá. Podem sentar. Nós temos uma responsabilidade com o que está do lado. Não só com os nossos filhos, mas com aqueles que estão caminhando conosco, os filhos dos nossos irmãos, com aquele que caminha com os nossos filhos, que às vezes nem creem, né? Então a minha oração é para as meninas, mas é também para nós, que todas nós, da menor à maior, possamos ser como as 4. A Larissa não está aqui. Possamos ser como as 4 filhas de Felipe, observar e tomar como exemplo mulheres do Senhor para a nossa vida. Amém. Judite, você é exemplo para mim. Entendeu? E assim as outras, as mais velhas, são exemplo para mim. E assim por diante. Né? Que a gente possa olhar para aquelas mulheres que servem e amam o Senhor e tomar como exemplo. E as menores, assim, para cima também. Né? Buscar com zelo os dons espirituais. Que nós possamos também ser usados dessa forma pelo Senhor. Nos encher do Espírito. Efésios 5:1 fala, enchei-vos do Espírito. Gente, é uma ordem. Nos encher do Espírito. Né? Através da leitura da palavra, da oração, da comunhão, da busca pelo Senhor.
para exercitar os dons com empenho, mesmo diante dos tempos difíceis. Mesmo diante dos tempos difíceis. Que a gente venha a nos render ao Senhor, para que a gente seja usada por Ele, da forma como Ele quiser, né? E servir ao Senhor com dedicação e amor. Que nós possamos ser instrumentos do seu poder e da sua graça, levando a sua mensagem para todos os lugares. Eu peço que o Senhor nos capacite, assim como Ele capacitou essas moças, para cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria trazer um testemunho recente. Tá? Esse testemunho é de agora. Ô Muli, pega na minha bolsa atrás de você as revistinhas que aparece a norte-coreana. Não, a bolsa verde. É um testemunho de uma jovem norte-coreana que seguiu o exemplo do seu pai, mesmo ela tendo visto ele ser preso quando era pequena. Tá? É uma mocinha assim. Essa não é ela da história, porque ela é preservada por causa de perseguição, mas é uma mocinha mais ou menos assim, dessa idade hoje. Tá? Ela vive na Coreia do Norte. O nome dela foi alterado também aqui, também por uma questão de segurança. O nome dela é Ji-ho, aqui para nós. Tá? Eu vou contar a história dela para vocês e vocês começam a perceber a similaridade com essa passagem que a gente acabou de estudar. Isso é agora. Tá? Provavelmente 1994, o pai dela, né? A história do pai dela, e ela agora, 2011, por aí. Os agentes do Estado norte-coreano foram atrás do pai dela quando ela estava na escola. Quando ela abriu o portão de casa, ela ouviu gritos e viu que homens estavam cavando no jardim. Havia outros homens ainda dentro da casa, gritando com o pai dela. E aí ela conta: eu não pude evitar e gritei, "Apa", que significa papai em coreano, e corri para o quarto. Eu vi meu pai encolhido no canto, corri até ele e o abracei. Enquanto os agentes de segurança do Estado lançavam perguntas e acusações para o pai dela, se tornou óbvio o que eles estavam procurando. Eles queriam um rádio que havia na casa. Parênteses aqui. É proibido na Coreia do Norte ter um rádio, porque através do rádio você pode ter informações do mundo externo. E eles não querem que você tenha qualquer tipo de informação de fora dali. E eles queriam também saber sobre o livro secreto. O que vocês imaginam que é o livro secreto? Vasculharam a casa procurando pelos 2 itens, mas nunca encontraram o rádio, porque ele estava escondido atrás da imagem do ditador da época que ficava pendurado na parede, isso em 1994. Todos na Coreia do Norte precisam ter a imagem do ditador pendurado na parede da casa. Ditador é o presidente. Muito mau. Tá? É um presidente muito, muito duro. Mas enquanto os agentes cavavam do lado de fora, no pequeno jardim, eles encontraram o livro escondido, envolto num plástico, enterrado na terra. Um dos policiais entrou segurando o livro e já saiu quebrando tudo, jogou prato para tudo quanto é lado, jogaram os livros no pé dela, e aí ela diz: meu pai e eu chorávamos. Naquele momento nós sabíamos que nunca mais nos veríamos novamente. O pai de Ji-ho foi empurrado para fora, ela chorava muito, e o último olhar que ela teve foi ele passando pelo portão enquanto a polícia levava ele. O portão se fecha e ela fica sozinha. Ela não sabia para onde iriam levar o pai e provavelmente nunca saberá. Até hoje, ela não sabe. Tá? O que não entendia é por que levaram ele. Ela sabia que ter um rádio era perigoso. Ainda mais porque o pai dela usava o rádio para tentar encontrar notícias de fora da Coreia do Norte. Ele queria saber se tinha algum lugar que tinha comida. A Coreia do Norte, o povo na Coreia do Norte passa fome. E ele queria saber. Ele pensou que talvez ouvindo pelo rádio tivesse alguma informação de que na China ele podia obter comida.
E aí ele ia tentar atravessar a fronteira. Por isso que ele ficava acordado sempre, até a tarde da noite, ouvindo as transmissões dos rádios, em busca dessas informações, para sobreviver. Ele dizia que valia o risco, embora nós dois soubéssemos que ele seria preso se um dia ele fosse pego, ela fala. Mas Gihô não sabia o que era tão ruim quanto ao livro secreto do pai. Isso eu não entendia. Ele amava ler histórias e ensinamento do livro para ela. E ele falava assim: um homem sábio sentou numa montanha e começou a ensinar. Meu pai me contou isso uma noite. E ele disse: quando o sal perde o sabor, para que mais serve? As pessoas são como sal. Se nós perdemos a nossa bondade para com os outros, perdemos nossa humanidade. Aqui se parece com Cristo, né? Sempre se mantenha com o sabor, ele disse para ela. Ela não sabia o que aquela história ou palavras significavam, mas ela se sentia tocada por elas. E ela pensava, por que uma lição de bondade seria tão perigosa na Coreia do Norte? Enquanto ela crescia, a dor da perda do pai nunca foi embora, mas ela tinha preocupações de sobrevivência, para encontrar comida, por exemplo. E aí ela começou a ouvir o rádio, em busca de notícias sobre o mundo externo, assim como o pai fazia. Talvez houvesse comida fora da Coreia do Norte. Ela não sabia como chegaria lá, mas imaginava que fora do país não passaria fome. Ela também plantou alguns vegetais no quintal. Tecnicamente, isso não é permitido, mas parecia que ninguém se importava, porque eles também não recebiam as porções de comida que o governo dizia que ia dar. Quando ela chegou aos 20 anos, a sua rotina noturna era rádio e o jardim, para cultivar alguma comida. Ela chegava em casa do trabalho, na fazenda, ela trabalhava numa fazenda do governo, ia no jardim, colhia algumas batatas, repolhos, e essa era a janta dela, enquanto ela ouvia o rádio. Ela nunca ouviu sobre nenhuma comida que pudesse conseguir física. Mas havia algo reconfortante em ouvir o rádio, como ela ouviu o pai dela fazer tantas vezes. Uma noite, ela estava girando o botãozinho do rádio, procurando novas estações, e ela encontrou uma estação em coreano. E o homem falava, e o que o homem falava era improvável em qualquer programa do Estado. Porque a maioria dos canais de rádio pertencem ao Estado. Então eles só ouvem o que o Estado quer que você ouça. Mas aquele canal não era do Estado. E dizia assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, para que mais serve? Essas são as palavras de Jesus, e elas nos lembram que nós nunca devemos perder o nosso sabor, o nosso amor pelos outros. O homem do rádio disse isso. Ela quase derrubou o chá. Isso era o que o pai dela tinha dito há muitos anos, quase palavra por palavra. Mas o rádio disse que alguém chamado Jesus havia dito isso. Quem era esse Jesus? Ele era um mestre sobre quem o pai dela tinha falado. A partir de então, ela começou a ouvir essa estação sempre que ela podia. Ela ouviu muitas outras coisas sobre Jesus ali. Nem só de como viverá o homem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E o mais maravilhoso que eu ouvi, ela disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas no rádio disseram que eram cristãs. Gihô cresceu ouvindo na escola que missionários cristãos sequestram crianças e matam pessoas. É isso o que eles falam lá dentro da Coreia do Norte sobre o cristão. E como eles não têm acesso a nada de fora, eles não sabem o que é a verdade. Mas
As pessoas no rádio não pareciam em nada com isso. Enquanto eu ouvia, ficava cada vez mais convencida. Esse Jesus era o grande mestre sobre quem meu pai tentou me falar. Jesus queria ser meu Senhor e Salvador e eu queria segui-lo como meu pai fez. Ela começou a pensar sobre essas lições todos os dias. Ela via um vizinho que sabia estar com fome e ouvia as palavras de Jesus. Se você fizer isso a qualquer um dos meus pequeninos, a mim o fará. Então ela chegava em casa exausta do trabalho do campo, com o coração ainda doendo pelo seu pai, mas ela atendia a necessidade dos vizinhos, levando aquele pouco de comida que ela tinha plantado no quintal. E ela ouvia no rádio: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Giraud tentava orar, como a pessoa no rádio disse. Ele dizia que é possível falar com Deus a qualquer momento e que Deus nos ouve. Muitas vezes parecia que Deus ouvia minhas orações e queria que eu soubesse que estava comigo. Conforme ela continuava aprendendo mais sobre Jesus, também descobria que a sua vida mudava de outras formas. Ela continuava faminta, mas passou a compartilhar a comida. Pensei sobre o que Jesus disse sobre ser sal e que meu pai me disse para eu nunca perder o sabor. Eu sabia que poderia abrir mão de uma parte da minha comida para meus vizinhos que não tinham um jardim. Eu espero que isso mostre a eles, de alguma forma, que Jesus os ama. Giraud sabia que era perigoso falar para alguém sobre Jesus. Os líderes do país não querem que o povo adore alguém ou algo além deles. Ela percebeu que foi por esse motivo que o pai tinha sido levado. Eles viram que o pai de Giraud tinha um senhor que era maior que os líderes do país. E aí ela diz: eu sou cristã agora, servindo ao mesmo Jesus que meu pai e as pessoas no rádio. Posso ser a única cristã na Coreia do Norte, mas talvez outras pessoas ouçam os programas de rádio também. Eu espero que algum dia encontre outro seguidor de Jesus. Seria maravilhoso compartilhar minha esperança e fé com alguém. Por agora, vou continuar ouvindo rádio. Ele me ajuda a não me sentir sozinha. Vou continuar aprendendo mais sobre Jesus e como segui-lo mais de perto. Também vou continuar sendo sal para as pessoas ao meu redor, como meu pai me disse. Ela foi imitadora do seu pai e do Senhor. As 4 filhas de Filipe exerciam com zelo o dom da profecia. Essa nossa irmãzinha norte-coreana está exercendo o dom de repartir. Lembra que a gente viu lá em Romanos? Repartir é um dom. E ela está tendo, através disso, a oportunidade de falar de Jesus para os seus vizinhos. Ela está usando a comida para tocar o vizinho com o amor do Senhor. Esse é um instrumento que o Senhor está dando para ela se aproximar dessas pessoas. E Ele pode dar um instrumento para cada um de nós, da forma como Ele quiser. Né? E ela está sendo corajosa. Porque nesse país, que é o primeiro na lista de perseguição mundial, o pai dela já foi preso, inclusive. E ela está sendo corajosa de pregar o mesmo Senhor para os outros. Né? O Senhor que o pai dela cria. Que a gente possa se lembrar dela nas nossas orações. Essa moça existe. Tá? Ela vive hoje lá, olhando para esse rostinho aqui, é uma mocinha muito parecida. Ela vive hoje lá, nessas circunstâncias. Que a gente possa se lembrar nas nossas orações dela. Para que o Senhor firme ela na fé, fortaleça. Porque a perseguição, ela machuca, né? Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que pode continuar usando ela, inclusive, naquele meio todo, né? E agora, nós temos umas artes aí, diferentes. Não tanto, mas um pouco. Que as meninas vão compartilhar com vocês.